Olá pessoal, seguindo aí com a nossa fala da garantia provisória de emprego, vocês vão ver que nos slides tem muita questão da estabilidade porque é uma nomenclatura muito recorrente. Então assim, a gente utiliza sem nenhum problema, tá certo? Eu estou apresentando para vocês, como eu falei na aula anterior, na gravação, né, que nós fizemos, que o mais adequado hoje para a maioria da doutrina, isso também a legislação já abordou muito isso, já incorporou essa expressão, que é a garantia provisória de emprego. Então, trazendo a ideia, espécies de garantias de emprego, nós temos a chamada estabilidade, que caracteriza pela vedação da rescisão patronal e pelo direito à reintegração do empregado. Veja bem, a garantia provisória de emprego, ou estabilidade, se assim quiserem chamar, ela vai fazer com que o empregador, no primeiro plano, ele não possa despedir o seu empregado. E caso ele venha fazer, o direito principal desse empregado é retornar ao trabalho. O retorno ao trabalho é o principal. É muito comum a gente encontrar ações, especialmente de gestante, é o que mais ocorre, em que, por exemplo, houve uma despedida de maneira incorreta, o empregador, às vezes até mesmo sem conhecer do estado gravídico da sua empregada, a demite. Ela também, às vezes, ela mesma não sabia que naquele momento estava grávida, mas é um direito dela voltar, independentemente do empregador saber ou ela saber. Basta que ela comunique à empresa e peça a sua reintegração. Pode ser feito até administrativamente. Se a empresa se recusar, sim, ela ajuiza uma ação e pede a reintegração no seu trabalho. Ela vai pedir para voltar para trabalhar. Mas é muito comum nesse caso, e a gente vai falar disso no momento que estiver falando da gestante, que ela fique em silêncio, terminado todo o período, ela ganha neném, fica afastado, o período tinha que ficar afastado, e depois entra com ação cobrando todo o valor anterior. Tem súmula do TST que dá guarida para isso, fala, olha, isso aí não quer dizer que houve má fé nem nada, nesse sentido. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não é o nosso objetivo. Mas não é esse o foco da estabilidade. A estabilidade busca manter o empregado trabalhando, produzindo, junto ao seu empregador. Então, o grande objetivo, nesse caso, é a reintegração. A indenização vem em segundo plano. Se porventura não tiver mais jeito, que é esse exemplo que eu dei, como é que vai reintegrar agora se já acabou até o período de estabilidade? A única coisa que teria direito esse empregado é a indenização referente ao período, que nós vamos discutir lá na hora que estiver falando da gestante, tá certo? E eu tenho certeza que na nossa aula presencial alguém vai levantar esse assunto, porque sempre gera polêmica. E aí, o que nós vamos verificar lá? A súmula 396, ela vai trabalhar muito essa ideia lá do TST. O empregado ele vai ter direito ao emprego e não à indenização. A regra é essa. O fator principal é esse. A indenização ela pode ocorrer, mas ela é no segundo plano. Agora o empregador tem o direito de não querer aquele empregado mais, às vezes não tem nem clima para ele ficar lá. Às vezes o que o empregado fez, a situação que ocorreu, não tem mais condições dele se manter no ambiente de trabalho. Então o empregador paga para afastar esse empregado. Ele paga pelo direito que ele tinha, dependendo da situação, evidentemente. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai indenizar. Olha, se o empregado, por exemplo, ele sofreu um acidente de trabalho, ficou 30 dias afastado, retornou, ele tem direito à estabilidade de 1 ano. Nós vamos falar sobre essa estabilidade lá na frente. O empregador fala assim, olha, esse empregado fez um negócio aqui que não tem mais clima para ele trabalhar na empresa. Até a situação do acidente dele, a situação toda, é ruim para ele, é ruim para a empresa, não está legal. Eu vou pagar para ele. Eu vou pagar para esse empregado o período de estabilidade que ele teria, pagar todos os direitos decorrentes disso, calcular esse período e indenizá-lo referente ao tempo da estabilidade. É possível? É possível. É possível que se faça. Então, nesse caso, você vê que há uma ideia de que essa estabilidade em si, ela, mais uma vez, corrobora com a questão de ser apenas uma garantia provisória de emprego que aquele empregado gozava e que ele pode ser pago para que essa garantia fosse rompida. A estabilidade decenal, não. A estabilidade decenal que nós falamos lá
de 1943 até 1966, na realidade até 1988, porque aí depois de 66 ficou aquela situação, ela, se fosse alcançada, ela seria uma estabilidade mesmo, uma estabilidade definitiva, com previsão lá no 492, 493 da CLT. O restante vai ser tudo considerado estabilidade provisória. Vocês vão encontrar essa expressão em julgados, em súmulas até, mas hoje a nomenclatura mais utilizada é garantia provisória de emprego. Olha o que diz a súmula 396 do TST. Se o empregado ajuiza a ação fim do período de estabilidade, as verbas decorrentes do período estabilitário são consideradas indenizatórias, não incidindo sobre as mesmas contribuições previdenciárias ou imposto de renda. É o caso da gestante, que eu expliquei. O único benefício que o empregador tem, nesse exemplo que eu dei da gestante, é pagar essa estabilidade dela, esse período em que ela deveria ter voltado e não voltou, é pagar como verba indenizatória. Portanto, não incide 13º, férias, contribuições previdenciárias, FGTS, nada disso. Incide sobre tais verbas, imposto de renda, porque ela entra como verba indenizatória. Eu estou indenizando o período que teria direito, uma vez que a ação foi ajuizada posteriormente. Tinha a questão da OJ, Orientação Jurisprudencial 399, que dizia que ajuizar somente após o fim da estabilidade seria uma espécie de abuso do exercício de ação, mas não prevaleceu, não vinga mais, e o que se estabelece e segue é a linha da 396 do TST no tocante à garantia, certo? Desculpa aí, pessoal. E aí a gente vai entrar especificamente em alguns casos. Vamos começar aqui com o dirigente sindical, com previsão lá no artigo 8º, inciso 7 da Constituição Federal. Então, primeiro lá, a ideia, olha, empregado sindicalizado, somente os que forem eleitos, só conforme o entendimento da OJ, Orientação Jurisprudencial 369, da SDI 1 do TST, então ele tem que ser sindicalizado e tem que ter sido eleito, certo? Se foi indicação, se não houve eleição, processo eleitoral, não dá ao empregado, mesmo sindicalizado, direito à estabilidade, ainda que ele assuma um cargo de direção no sindicato. Tem que ter sido por meio de eleições. Data do registro da candidatura, a estabilidade vai da data do registro da candidatura, durante o mandato e até um ano após o final dele. Então, o empregado registrou a candidatura, ele está estável. Se ele for eleito, ele vai estar estável no período em que durar o seu mandato. Terminado o seu mandato, ele tem mais um ano de estabilidade, certo? Ele registrou a candidatura, mas ele não foi eleito, a partir dali ele já pode ser demitido, porque durante o período eleitoral ele estava estável. Ultrapassado o período eleitoral, findou-se a estabilidade, caso ele não seja eleito. E os que por caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados, ficam impossibilitados de cumprir o mandato até o final. É uma discussão. Considera-se, na maioria das situações, e aí vai depender de decisões, que a partir do momento em que houve o afastamento daquele dirigente sindical, inicia-se a contagem de um ano após o fim do término do seu mandato. Porque é como se ele tivesse abandonado as suas funções como dirigente sindical, findado ali, começa-se a contagem de um ano de estabilidade, mas ainda assim ele vai ter no mínimo esse um ano. Membro do Conselho Fiscal do sindicato, ele vai ter direito, aí nós vamos verificar a OJ 365, membro do Conselho Fiscal não dá direito ao empregado pelo simples fato de ele participar do Conselho Fiscal do sindicato, ele integra o Conselho Fiscal, não serve, mesmo porque tem que haver eleição e tem que ser dirigente sindical, a participação no Conselho não dá. Nós temos também a situação da súmula 369, que vocês podem fazer uma verificação do conteúdo dessa súmula aí, posteriormente. Não vai atrapalhar aqui no nosso andamento,
Bom, a 379 é interessante que a gente faça de imediato aqui a leitura dela, certo? Só um minutinho que nós vamos... A 379, ela vai estar estabelecendo para a gente aqui, dentro da questão da estabilidade, olha lá, necessidade de inquérito para apuração de falta grave. O empregado que é dirigente sindical, eu posso mandar ele embora por justa causa? Posso, sem nenhum problema. Ele perde a estabilidade dele, ou melhor, a garantia provisória de emprego dele? Sim, ele perde a garantia provisória de emprego dele. Ocorre, no entanto, que, especificamente falando, para que eu faça a demissão desse empregado sindicalizado, é necessário, é preciso que eu instaure um inquérito para apuração de falta grave, com previsão também na CLT. Qual que é o passo? Eu afasto esse empregado do trabalho, eu vou dar um afastamento para ele, e aí ele fica ali, eu paro de pagar para ele a partir do momento em que eu o afasto, certo? Eu tenho um prazo de 30 dias para ajuizar essa ação, que é a competência lá da Justiça do Trabalho. É uma ação contra esse empregado. Então, chama-se inquérito para apuração de falta grave. Nesse inquérito, o empregador vai comprovar a falta que ele está imputando a esse empregado para caracterizar o justo motivo da sua demissão, certo? E aí, nós temos que, se comprovado esse justo motivo, realizada essa comprovação pelo empregador, o empregado vai receber e vai ser considerada a data da sua demissão no dia em que ele foi afastado pelo empregador do serviço. Então, a partir daquele dia em que houve o afastamento, considera-se a data da rescisão motivada, ou seja, por justa causa do seu contrato de trabalho. Se porventura esse empregado, ele não conseguir demonstrar isso, o empregado vai ser reintegrado, ele vai voltar para o serviço e eu vou pagar para ele como se ele estivesse trabalhando normalmente desde o dia em que ele foi afastado. É assim que funciona o inquérito para apuração de falta grave. E não tem outra forma, você não pode simplesmente pegar um empregado que é dirigente sindical e colocar lá no TRCT dele que ele está demitido. Olha, a partir de agora você não precisa vir mais, você está demitido, eu estou te demitindo. O que vai acontecer nessa situação? Você vai correr um seríssimo risco, é garantido, de ser revertida essa demissão. Muita gente fala assim, olha, a Justiça do Trabalho, ela protege o empregado, ela defende o empregado de qualquer maneira, mas muitas vezes o empregador, por falta de conhecimento ou assessoria jurídica, ele acaba fazendo a coisa de maneira errada, de maneira indevida. Bom, para a gente ir caminhando para o fechamento do dirigente sindical, eu queria pôr para vocês, eu falei lá, que eu ia falar logo na sequência, a súmula 369. Olha lá, dirigente sindical, estabilidade provisória. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, porque tem regras para isso lá. Mas se houve a eleição foi realizada de forma correta, ainda que não haja informação, não ocorra informação para o empregador dentro daqueles prazos, vai ser considerado que ele continua sendo dirigente sindical e ele está abarcado pela garantia de emprego. Desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Veja bem, eu mandei meu empregado embora, depois que eu fiz a demissão dele, é que ele foi lá e me informou que ele era dirigente sindical conforme a eleição tal. O meu contrato dele já está rompido. Nesse caso, não tem aplicabilidade a questão da estabilidade ou da garantia provisória de emprego
desse trabalhador, tá certo? O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição, fica limitada sim a estabilidade aqui alude o 543 da CLT, 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Então, no máximo, 14 pessoas, sendo 7 dirigentes e 7 suplentes de dirigente, aqueles que vão substituí-lo caso esses venham a parar. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato que foi eleito dirigente. Vamos pegar o seguinte exemplo. Eu tenho uma indústria que trabalha com um determinado tipo de segmento, correto? E eu tenho um empregado lá que ele é dirigente sindical num sindicato que trata de serviço, de um negócio que não tem nada a ver com o lugar que a empresa que eu trabalho. Só que a atividade que eu desempenho lá nessa empresa é a mesma que eu tenho ligação com relação ao sindicato que eu fui eleito. Nesse caso, eu gosto de estabilidade. Se a atividade que eu faço lá nessa indústria não tem nada a ver com aquilo que o meu sindicato trabalha, com a área que o sindicato está aí, que eu sou dirigente sindical, eu não gosto de estabilidade. É assim que está previsto no inciso 3 da súmula 369. Olha lá, o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Então, se eu desenvolver outra atividade que não tem nada a ver, mas eu sou dirigente sindical de um outro sindicato, eu não tenho estabilidade ou, como diz ali, estabilidade ou garantia provisória de emprego. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da CLT. Veja bem, às vezes o funcionário, você coloca ele em aviso prévio, ele é amigo do pessoal do sindicato lá, o pessoal fala, não, vamos fazer uma eleição, vamos te colocar aqui como candidato. Ele já está de aviso, ele já está cumprindo o aviso, seja ele trabalhado ou seja ele indenizado. Porque o aviso indenizado, a gente sabe, prorroga o contrato de trabalho. Nesse caso, pessoal, não há garantia de emprego. O empregado que se colocou lá, que pode ser eleito ou não, ele se candidatou, ele não tem garantia de emprego, uma vez que já estava no curso do aviso prévio. Pergunta é a seguinte, e se for contrato de trabalho por tempo determinado? Vai se aplicar a mesma lógica, tá certo? Nós vamos continuar aí com os vídeos sobre estabilidade, disponibilizando para vocês os links. Um abraço para todos e tenham um excelente dia.